Henrique desceu do avião privado, sentindo o calor úmido de Aparecida, sua cidade natal. Não voltava ali há mais de uma década. Apesar da vida de luxo e das conquistas, algo o incomodava. Talvez fosse a saudade reprimida ou o vazio que nem o sucesso conseguia preencher. Decidiu tirar férias longe dos holofotes e reencontrar um pedaço de quem ele foi. Ao estacionar seu carro alugado na praça central da cidade, algo chamou sua atenção. Um menino franzino, de cerca de 9 anos, andava entre as mesas dos quiosques oferecendo coxinhas. Usava uma camisa desgastada e sandálias gastas. Mas não era só a energia cativante do garoto que atraiu Henrique. Havia algo mais. "Senhor, quer comprar uma coxinha? Tá fresquinha?" perguntou o menino com um sorriso genuíno. Henrique olhou para ele notando algo familiar, mas não sabia o que. "Claro, quantas você tem aí?" 12. "Mas posso vender só uma se quiser. Só 5 reais." Henrique sorriu, impressionado com a determinação. "Me dá todas e fica com o troco." Os olhos do garoto brilharam. "Sério? Obrigado, senhor. Meu nome é Gustavo. E o seu?" "Henrique." Ele hesitou por um instante. "Você sempre vende aqui?" "Todo dia. É para ajudar minha mãe. Ela faz as coxinhas e eu vendo na rua. A gente mora ali perto." Gustavo apontou para um beco estreito atrás de um conjunto de casas. Foi nesse momento que Henrique notou algo que o deixou paralisado. Uma marca no pescoço de Gustavo. Um pequeno sinal oval, exatamente idêntico à marca que Henrique tinha desde que nasceu. "Essa marca é de nascença?" perguntou Henrique, sentindo o coração disparar. "Minha mãe diz que sim." "Por quê?" Henrique balançou a cabeça, tentando esconder o impacto da descoberta. "Nada, só achei curioso." Enquanto Gustavo continuava a falar sobre seu dia, Henrique sentia um misto de curiosidade e inquietação. A coincidência era tão absurda que ele mal conseguia acreditar. Por que aquele menino parecia tão familiar? E por que ele sentia um peso inexplicável ao olhar para ele? Quando Gustavo saiu para vender o restante das coxinhas, Henrique ficou parado, perdido em pensamentos. Algo dentro dele dizia que aquele encontro não era por acaso. Henrique não conseguiu tirar Gustavo da cabeça enquanto caminhava pela praça. A coincidência da marca de nascença era impressionante. Ele voltou para o carro, mas seus pensamentos estavam fixos no menino e naquela marca no pescoço que, por algum motivo, parecia um espelho do próprio passado. "Será possível? Não, deve ser só uma coincidência", murmurou para si mesmo, tentando encontrar uma explicação racional. Ainda assim, sua curiosidade falou mais alto. Ele decidiu voltar para a praça e esperar que o menino terminasse de vender as coxinhas. Enquanto aguardava, observava Gustavo à distância, impressionado pela determinação e simpatia do garoto com os clientes. Era como se algo no jeito de Gustavo fosse familiar, mas Henrique não sabia ao certo o que. Quando Gustavo se aproximou novamente, com a cesta quase vazia, Henrique o chamou. "Gustavo, posso falar com você um pouco? Queria saber mais sobre você e sua família." O menino parecia confuso, mas sorriu. "Claro, mas só por um tempinho. Minha mãe está me esperando em casa com o jantar." Henrique riu da sinceridade. "E você ajuda sua mãe todos os dias?" "Sim. Ela faz as coxinhas e eu vendo. A gente faz o que pode, né? Minha mãe é a melhor do mundo. Ela cuida de tudo sozinha." "Quem é seu pai?" Henrique perguntou hesitante. Gustavo deu de ombros. "Eu não tenho pai. Minha mãe diz que ele foi embora antes de eu nascer." Essas palavras foram como um golpe para Henrique. Ele sentiu um nó na garganta, mas se esforçou para não demonstrar. "Entendo. E vocês sempre moraram aqui, em Aparecida?" "Sim, desde que eu me lembro. A gente não tem muito, mas minha mãe é muito trabalhadora. Eu quero crescer logo para ajudar mais ela." A determinação do menino aqueceu o coração de Henrique. Mas a coincidência da marca e a ausência do pai na história de Gustavo só aumentavam a inquietação dentro dele. "Gustavo, sua mãe está em casa agora?" Henrique perguntou sem conseguir conter a curiosidade. "Tá sim, por quê? O senhor quer comprar coxinhas direto com ela?" O garoto riu, achando graça da situação. Henrique sorriu, mas por dentro estava tenso.
É algo assim. Será que você pode me levar até lá? Gustavo ficou pensativo por um momento, mas assentiu. Tá bom, mas é só uma visita rápida, tá? Minha mãe não gosta de receber gente sem avisar. Henrique acompanhou o menino até o beco estreito que ele tinha mencionado antes. Cada passo parecia carregar uma nova carga de ansiedade. Henrique sabia que estava à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo, mas não fazia ideia de como lidar com isso. Henrique sentia o coração bater mais rápido a cada passo que dava atrás de Gustavo. O beco estreito parecia ainda menor conforme ele se aproximava de uma pequena casa de tijolos aparentes, com pintura desbotada. Na porta, uma cortina fina de renda balançava suavemente com o vento quente. Era uma casa simples, mas acolhedora, com vasos de flores dispostos de forma modesta no parapeito das janelas. Chegamos! Gustavo anunciou alegre, enquanto empurrava a porta de madeira que rangeu suavemente. Mãe, tô em casa e trouxe um cliente para você. Henrique parou à entrada, sentindo as palmas das mãos suarem. Ele observava o interior da casa com móveis antigos e bem cuidados enquanto aguardava. E então, ela apareceu. Isabel surgiu na porta que levava à cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e seu rosto carregava a expressão de uma mulher que enfrentara a vida com coragem e determinação. Mas ao cruzar o olhar com Henrique, o pano de prato caiu de suas mãos. Henrique também ficou estático. Por um momento, parecia que o mundo ao redor havia parado. Ele a reconheceu imediatamente, mesmo após tantos anos. Os olhos de Isabel, castanhos e profundos, estavam arregalados, e sua respiração ficou presa na garganta. Henrique! Ela murmurou como se não acreditasse no que via. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isabel... Sua voz saiu baixa, quase rouca. É você? Gustavo olhou de um para o outro, confuso. Vocês já se conhecem? Isabel piscou rapidamente, tentando se recompor. Gustavo, querido, por que você trouxe ele aqui? Ela se agachou para ficar na altura do menino, segurando seus ombros com mãos trêmulas. Ele quis conhecer você, mãe. Ele comprou todas as coxinhas, não é legal? Henrique deu um passo à frente, ainda em choque. Isabel, eu não esperava te encontrar aqui. Ela se levantou lentamente, tentando esconder a turbulência dentro de si. Eu também não esperava. O que você está fazendo aqui, Henrique? É uma longa história, ele respondeu, desviando o olhar por um instante antes de voltar a encará-la. Mas, Isabel, eu preciso falar com você, em particular. Isabel lançou um olhar rápido para Gustavo, claramente nervosa. Gustavo, por que você não vai tomar um banho enquanto eu converso com o cliente? Tá bom, mãe. O garoto deu de ombros e correu para o fundo da casa, deixando os dois sozinhos. Assim que Gustavo saiu de vista, Henrique soltou a pergunta que o atormentava. Ele, Gustavo, é meu filho, não é? Isabel apertou o pano de prato contra o peito, como se tentasse se proteger da intensidade daquela pergunta. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas, mas ela manteve a postura firme. Henrique, não é tão simples assim. Simples? Ele deu um passo à frente, a voz carregada de incredulidade e emoção. Isabel, ele tem a mesma marca de nascença que eu, no mesmo lugar. Como isso pode ser uma coincidência? Isabel desviou o olhar, como se procurasse as palavras certas. Eu não queria atrapalhar sua vida, Henrique. Você estava tão focado em seus sonhos, na sua carreira. Eu não queria que você pensasse que eu estava tentando te prender de alguma forma. Prender? Ele balançou a cabeça, tentando processar o que ouvia. Isabel, estamos falando de um filho. Você achou que eu não tinha o direito de saber? Ela suspirou profundamente, as lágrimas agora escapando de seus olhos. Eu achei que estava fazendo o melhor. Eu sabia que você seria bem-sucedido, que sua vida mudaria completamente. E eu não queria ser um obstáculo. Henrique passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Você não entende. Esses anos, eu poderia ter estado aqui, poderia ter ajudado vocês. Eu perdi tanto tempo, Isabel. E agora eu nem sei como começar.
Isabel finalmente olhou para ele com um misto de arrependimento e firmeza. Henrique, você acha que foi fácil para mim criar Gustavo sozinha, olhando para ele todos os dias e vendo você? Eu fiz o que achei que era certo. O silêncio que se seguiu foi pesado, interrompido apenas pelos sons distantes de crianças brincando na rua. Henrique sentia que havia tantas palavras não ditas entre eles, tantas coisas que precisavam ser explicadas. Mas naquele momento, ele só conseguia pensar no menino. Eu quero conhecer meu filho, Isabel. Quero fazer parte da vida dele. Não importa o que aconteceu no passado, eu não vou fugir disso. Isabel observou Henrique por um longo momento, como se tentasse medir a sinceridade em suas palavras. Finalmente, ela assentiu lentamente. Tudo bem, Henrique, mas vá com calma. Gustavo não sabe de nada. Henrique respirou fundo, aliviado e ao mesmo tempo ansioso pelo que viria a seguir. Ele sabia que a jornada para conquistar o filho, e talvez, quem sabe, reconquistar Isabel, estava apenas começando. Henrique permaneceu na sala, observando Isabel enquanto ela colocava água para ferver na cozinha. O ambiente parecia mais calmo, mas a tensão entre eles ainda era palpável. Ele olhou ao redor, absorvendo os detalhes da casa onde seu filho havia crescido. Era modesta, mas cheia de vida. Fotografias de Gustavo emolduravam as paredes, e desenhos feitos com lápis de cor estavam presos na geladeira com ímãs coloridos. Pouco depois, Gustavo apareceu novamente com o cabelo ainda úmido e um sorriso radiante no rosto. Ele correu até a sala, sentando-se ao lado de Henrique no sofá. Então, você vai comprar mais coxinhas, moço? Minha mãe faz as melhores da cidade. Henrique riu, tentando esconder a avalanche de emoções que sentia. Acho que já comprei o suficiente por hoje, mas posso confirmar que são mesmo as melhores. Isabel voltou à sala com uma bandeja, contendo 3 xícaras de café fumegante. Ela se sentou na poltrona próxima, mantendo uma distância cautelosa de Henrique. Gustavo? Já contou para o moço sobre os seus planos de abrir uma barraca na feira? Ela perguntou, tentando soar casual, embora sua voz ainda carregasse certa hesitação. Já é verdade. Gustavo exclamou olhando animado para Henrique. Eu tô juntando dinheiro para comprar um carrinho e vender coxinhas na feira. Quero ajudar minha mãe a ganhar mais dinheiro. Henrique sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. A maturidade do garoto era impressionante, mas ele não conseguia evitar imaginar como teria sido a vida de Gustavo se ele soubesse desde o início que tinha um pai disposto a ajudá-lo. É uma ideia incrível, Gustavo. Você tem muito espírito empreendedor, Henrique disse, sorrindo. Mas você não devia estar na escola agora? Gustavo desviou o olhar envergonhado enquanto brincava com as mãos. Eu tô, quer dizer, quase sempre, mas às vezes eu saio mais cedo para ajudar minha mãe. Henrique trocou um olhar preocupado com Isabel, que suspirou profundamente. Ele gosta de ajudar Henrique. É um menino bom, ela disse, tentando defender o filho. Mas eu sei que ele deveria estar focado nos estudos. Acontece que nem sempre é fácil manter tudo em ordem sozinha. Henrique encarou Isabel, vendo a exaustão em seus olhos. Ele sabia que havia chegado o momento de se posicionar. Gustavo, ele começou com a voz firme, mas gentil. Você sabia que temos algo muito especial em comum? O menino olhou para ele curioso. O quê? Henrique levantou a gola da camisa, revelando a marca de nascença no lado esquerdo do pescoço. Essa aqui. Gustavo arregalou os olhos, levando a mão instintivamente ao próprio pescoço, onde tinha uma marca idêntica. É igual à minha. Isabel engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Ela sabia que a conversa estava prestes a dar um salto decisivo. E sabe o que isso significa? Henrique continuou abaixando a voz como se fosse compartilhar um grande segredo. O quê? Gustavo perguntou quase sussurrando. Significa que nós temos uma conexão muito especial, mais do que você imagina. Henrique olhou rapidamente para Isabel, buscando aprovação, mas ela parecia congelada, incapaz de intervir. Gustavo, Henrique disse, abaixando-se para ficar na mesma altura do garoto. Eu sou seu pai.
O silêncio tomou conta da sala. Gustavo piscou algumas vezes, parecendo tentar processar o que acabara de ouvir. Meu pai, ele repetiu com a voz trêmula. Sim, Henrique respondeu, colocando a mão no ombro do menino. Eu não sabia disso até hoje, mas agora que sei, quero estar presente na sua vida. Quero ser o pai que você merece. Gustavo olhou para a mãe, como se buscasse confirmação. Isabel enxugou uma lágrima teimosa que escorria por sua bochecha e assentiu, sem conseguir dizer nada. Por que você nunca me disse? Gustavo perguntou, olhando diretamente para ela com os olhos marejados. Isabel hesitou, mas finalmente encontrou forças para falar. Eu fiz o que achei melhor na época, meu amor. Eu tinha medo de que ele não quisesse você ou que achasse que eu estava tentando interferir nos sonhos dele. Mas eu sempre quis ter um pai. Gustavo murmurou, sua voz frágil como a de uma criança que não sabia se ria ou chorava. Henrique puxou o menino para um abraço apertado, sentindo as pequenas mãos dele agarrarem sua camisa com força. Eu tô aqui agora, filho, e não vou a lugar nenhum. Prometo. Isabel assistia à cena com um misto de alívio e dor. A culpa por ter escondido a verdade pesava em seu coração, mas ao mesmo tempo ela sentia que finalmente um capítulo importante estava sendo escrito na vida deles. Quando o abraço se desfez, Henrique se levantou e encarou Isabel. A gente precisa conversar. Eu quero entender tudo o que aconteceu e como posso ajudar daqui para frente. Isabel respirou fundo, sabendo que teria que abrir o coração para esclarecer as escolhas que fez. Tá certo, vamos conversar. Henrique olhou para Gustavo, que ainda parecia um pouco atordoado. Mas antes, que tal você ir brincar um pouco? Acho que sua mãe e eu precisamos acertar algumas coisas de adultos. O menino assentiu devagar e saiu para o quintal, deixando os dois sozinhos. Eu não sabia que você voltaria, Henrique. Isabel começou, quebrando o silêncio. Eu nunca pensei que nos reencontraríamos assim. E eu nunca imaginei que tinha um filho. Você não fazia ideia de como isso poderia ter mudado tudo para mim, Isabel. Ele respondeu sem esconder a mágoa. Isabel segurou as mãos trêmula, tentando manter a calma. Eu sabia que você tinha grandes planos, Henrique. Você falou disso o tempo todo quando nos conhecemos. Eu só não queria ser um obstáculo. Henrique balançou a cabeça, tentando absorver as palavras dela. Eu ainda não sei como me sentir sobre tudo isso, mas uma coisa eu sei. Eu vou fazer parte da vida do Gustavo. Disso, eu não abro mão. Isabel o encarou, vendo a determinação em seus olhos. Talvez, pensou ela, fosse exatamente disso que Gustavo precisava. Henrique permaneceu sentado no sofá, enquanto Isabel começava a contar sua versão dos acontecimentos. Seus olhos pareciam viajar para um passado distante, enquanto sua voz saía hesitante. Foi uma época complicada, Henrique. Ela começou segurando firmemente a borda da xícara de café. Você chegou aqui na cidade 10 anos atrás para visitar seus pais. Eu lembro como se fosse ontem. Você era encantador, cheio de planos e sonhos. Falava sobre como iria construir sua empresa e mudar de vida. Henrique olhava para ela atento. E foi isso que aconteceu, mas continua. Quero entender como tudo isso levou até aqui. Ela respirou fundo antes de continuar. A gente se conheceu naquela festa que seus pais deram. Eu estava ajudando na cozinha, trabalhando como garçonete. Você me chamou para conversar quando me viu no quintal. E, bem, nós acabamos nos aproximando muito rápido. Parecia que éramos de mundos completamente diferentes. Mas você me tratou como se eu fosse alguém importante. Henrique assentiu, lembrando vagamente daquela época. A cidade natal sempre foi um lugar onde ele se sentia em casa, mas ele mal tinha parado para pensar nas pessoas que havia conhecido ali. Nos encontramos algumas vezes depois disso. Isabel continuou, a voz ficando mais firme. Foi intenso, mas muito rápido. Você era atencioso, me fazia rir, e eu... Acho que me apaixonei, mas eu sabia que você não estava aqui para ficar. E você me deixou claro que seus sonhos estavam em outro lugar. Henrique inclinou-se para a frente intrigado. E então você descobriu que estava grávida? Ela assentiu lentamente, os olhos se enchendo de lágrimas. Sim, mas naquela altura
Você já tinha ido embora. Eu pensei em te procurar, mas... Henrique, você tinha tanta coisa para conquistar. Eu não queria que você se sentisse preso, como se tivesse que abrir mão dos seus sonhos por causa de uma responsabilidade que não planejou. Henrique franziu o senho, a mágoa evidente em seu rosto. E você achou que esconder isso de mim era a melhor decisão? Isabel enxugou os olhos com a palma da mão. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha ninguém para me aconselhar. Achei que seria mais fácil assim, para você e para mim. Ele respirou fundo, tentando conter a frustração. Mas você entende o que isso significa para mim agora? Eu perdi 10 anos da vida do meu filho. 10 anos, Isabel. Eu poderia ter estado aqui, ajudado você, visto ele crescer. Ela abaixou o olhar, a culpa evidente. Eu sei. E não passa um dia sem que eu me arrependa de ter tomado essa decisão. Mas, naquela época, eu só queria proteger você. E proteger o Gustavo também. Henrique balançou a cabeça, passando a mão pelos cabelos. Ele olhou para a porta do quintal, onde Gustavo brincava distraidamente com uma bola. Ele é incrível. Forte, determinado, cheio de energia. Mas ele também carrega uma maturidade que não deveria ter para a idade dele. Ele passou por coisas que talvez pudesse ter evitado, Isabel. Ela assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Eu fiz o melhor que pude. Trabalhei duro para garantir que ele tivesse tudo o que precisava, mas... Você está certo. Não foi fácil. Henrique se recostou no sofá pensativo. Por mais que estivesse magoado, ele também conseguia enxergar a verdade por trás das palavras de Isabel. Ela havia feito escolhas difíceis, e embora ele discordasse, ele sabia que agora era o momento de seguir em frente, pelo bem de Gustavo. Eu não vou culpar você pelo passado, ele disse finalmente. Mas quero fazer parte do futuro dele. Quero compensar o tempo perdido. Isabel o encarou surpresa pela mudança no tom dele. Você realmente quer isso? Porque Henrique, o Gustavo, ele precisa de estabilidade. Ele precisa de alguém que esteja disposto a ficar. Henrique olhou para ela com firmeza. Eu quero isso, Isabel. Não só por ele, mas por mim também. Eu preciso me reconectar com o que realmente importa. E agora que sei que ele é meu filho, não vou desistir. Os dois permaneceram em silêncio por um momento, deixando as palavras assentarem. Do quintal, o som das risadas de Gustavo ecoava, trazendo uma breve sensação de leveza para o ambiente. Quanto a nós, Isabel perguntou de repente, sua voz quase inaudível. Você ainda guarda algo daquela época, Henrique? Ou isso tudo é só sobre o Gustavo agora? A pergunta pegou Henrique de surpresa. Ele desviou o olhar, confuso com seus próprios sentimentos. Quando chegou à cidade, ele jamais imaginou que iria se deparar com algo tão significativo, muito menos com alguém como Isabel, que parecia reviver memórias que ele não sabia que ainda guardava. Eu não sei, Isabel, ele admitiu. Tudo isso é muito novo para mim, mas uma coisa é certa. Eu nunca esqueci o que a gente viveu. E agora que estamos aqui, talvez seja a hora de descobrir o que mais pode existir. Os olhos de Isabel brilharam com uma mistura de esperança e incerteza. Ela sabia que aquele era apenas o começo de um longo caminho para eles. Mas pela primeira vez em anos, ela sentiu que não estava mais sozinha. Após a conversa tensa, o ambiente parecia mais leve, mas ainda carregado de emoções não ditas. Henrique e Isabel ficaram em silêncio por alguns minutos, escutando as risadas de Gustavo que brincava lá fora. Henrique observava o menino, sentindo um misto de arrependimento e um carinho crescente, quase como se a conexão entre pai e filho já começasse a se formar. Isabel levantou-se enxugando as lágrimas e foi até a cozinha. Vou preparar algo para vocês comerem. Gustavo vai ficar eufórico quando souber que você vai jantar aqui. Henrique sorriu levemente, ainda processando tudo. Gustavo entrou pela porta, trazendo consigo uma explosão de energia. Mãe! A bola caiu no quintal do vizinho. Posso ir lá pegar? Isabel sorriu. Claro, só pede com educação, tá bom? Gustavo assentiu e correu para a porta novamente,
mas parou ao ver Henrique ainda sentado no sofá. Ele virou-se para o milionário, curioso. Você vai jantar com a gente? Henrique sorriu, tentando esconder o nervosismo. Se a sua mãe permitir, eu adoraria. Gustavo deu um sorriso, como se aquilo fosse algo totalmente comum, e saiu correndo novamente. Henrique riu da simplicidade do menino, mas por dentro sentia um nó no estômago. Como seria possível se aproximar dele e conquistar seu coração? Mais tarde, enquanto Isabel preparava a mesa, Henrique se ofereceu para ajudá-la. Ele pegou os pratos e talheres tentando ser útil. Enquanto colocava as coisas na mesa, ele olhou para Isabel e quebrou o silêncio. Eu me lembro daquela última noite antes de eu ir embora. Ele disse a voz baixa. Você estava tão quieta. Agora faz sentido. Você já sabia? Isabel parou de mexer na panela e olhou para ele surpresa. Sim, eu tinha acabado de descobrir. Pensei em te contar, mas não consegui. Henrique assentiu, processando a informação. Você devia ter me contado, Isabel, mas eu entendo, de certa forma. Ela suspirou. Eu estava com medo. Você estava tão focado nos seus sonhos, tão determinado a sair daqui e conquistar o mundo? Não queria que você olhasse para mim como um obstáculo. Henrique cruzou os braços, encarando-a com uma mistura de tristeza e compreensão. Você não teria sido um obstáculo, mas eu entendo por que você pensou assim. Só queria que as coisas tivessem sido diferentes. Isabel desviou o olhar, mexendo na comida para evitar o contato visual. Eu também, Henrique, mas agora estamos aqui. E se você está realmente disposto a ser parte da vida do Gustavo, talvez possamos fazer isso dar certo. Henrique sorriu levemente. Eu vou fazer dar certo. Quando Gustavo voltou para dentro de casa, com as mãos sujas de poeira da bola resgatada, Isabel o chamou para jantar. O menino sentou-se à mesa com entusiasmo. Sem perceber o clima tenso entre os dois adultos, Henrique observava cada movimento do garoto, notando pequenos detalhes que o faziam lembrar de si mesmo na infância. Você gosta de coxinha, Gustavo? Henrique perguntou, tentando puxar conversa. É claro. O menino respondeu, os olhos brilhando. Minha mãe faz as melhores do mundo. A gente vende no centro também, sabia? Henrique riu, lembrando-se do momento em que encontrou o menino pela primeira vez. Isabel sorriu um pouco tímida. Gustavo tem me ajudado muito. Ele tem um jeito especial de cativar as pessoas. E você tem talento para isso, Henrique acrescentou, olhando diretamente para o menino. Sabe, quando eu tinha a sua idade, eu também ajudava meus pais. Não com coxinhas, mas com outras coisas. Eu aprendi muito com isso. Gustavo o encarou com curiosidade. Sério? Você parece mais como alguém que nunca precisou trabalhar quando era criança. Henrique riu, sentindo o comentário sincero do menino como um pequeno golpe. Ah, mas não foi sempre assim. Eu comecei do zero, sabia? E foi por isso que consegui chegar onde estou hoje. Gustavo parecia intrigado, mas não disse mais nada. Henrique percebeu que ganhar a confiança do menino seria um desafio, mas ele estava pronto para enfrentá-lo. Ao final do jantar, enquanto Gustavo corria para o quintal para brincar novamente, Henrique e Isabel trocaram olhares. Eles sabiam que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria a vida de todos. Depois do jantar, Henrique se ofereceu para ajudar Isabel a arrumar a cozinha. Gustavo, cansado, foi para o quarto brincar com alguns carrinhos que estavam sobre a cama, enquanto o clima entre Henrique e Isabel oscilava entre a tensão e a tentativa de manter a cordialidade. Enquanto lavava os pratos, Henrique olhou para Isabel, que secava os copos com um ar distante. Ele quebrou o silêncio com um tom hesitante. Ele está lidando bem com tudo isso, não é? Henrique perguntou, referindo-se a Gustavo. Isabel deu um meio sorriso. Até melhor do que eu imaginava. Gustavo sempre foi curioso, mas também muito inteligente. Ele entende as coisas de uma forma que me surpreende. Às vezes parece até mais maduro do que nós dois. Henrique riu baixinho, mas logo o riso sumiu. Ele enxugou as mãos e se apoiou no balcão, encarando-a. Isabel, eu preciso perguntar uma coisa, e espero que você me diga a verdade. Ela parou o que estava fazendo, sentindo o peso das palavras dele. Pode perguntar. Henrique respirou fundo.
os olhos escuros mergulhados nos dela, como se buscassem uma verdade que temia ouvir. Você tem alguém, Isabel? Algum companheiro? A voz saiu baixa, quase um sussurro, carregada de uma vulnerabilidade que ela não esperava. Isabel baixou o olhar por um instante. Um leve rubor tingindo suas bochechas, antes de erguer o rosto novamente, com um sorriso tímido. Não, Henrique, não há ninguém. O coração dele deu um salto, e um calor inesperado percorreu seu peito. Ela ainda era linda, como antes, talvez até mais, e o fato de saber que ela estava sozinha reacendeu uma esperança que ele nem sabia que ainda existia. Ele segurou o impulso de sorrir abertamente, mas a chama de algo antigo e familiar começava a iluminar o espaço entre eles. Mais tarde, enquanto Henrique se preparava para ir embora, Gustavo apareceu na sala, segurando um dos carrinhos nas mãos. Ele parecia hesitante, mas logo perguntou: "Você vai voltar amanhã, né?" Henrique sorriu, sentindo o coração aquecer com a pergunta. "Claro que vou, filho, e não vou embora dessa vez." Os olhos de Gustavo brilharam de felicidade e ele correu para abraçá-lo. Henrique sentiu o pequeno corpo do filho contra o seu, e foi nesse momento que ele percebeu que, por mais difícil que fosse, ele estava onde deveria estar. Isabel observava a cena de longe, com um sorriso discreto, mas seu olhar também carregava incerteza. Apesar de Henrique estar presente agora, ela não podia evitar o medo de que ele pudesse ir embora novamente, deixando Gustavo com o coração partido. "Boa noite, Gustavo", Henrique disse, passando a mão pelo cabelo do menino. "Amanhã eu venho cedo e podemos passar mais tempo juntos, talvez até fazer algo divertido. Pode trazer um daqueles carros grandes que você dirige?" Gustavo perguntou com empolgação. "Eu quero ver de perto." Henrique riu. "Vamos ver o que podemos fazer. Agora vá dormir, tá bom?" Gustavo assentiu e correu para o quarto, deixando Henrique e Isabel sozinhos novamente. Antes de sair, ele olhou para Isabel com um olhar que misturava culpa e determinação. "Eu vou fazer isso dar certo, Isabel. Não só com Gustavo, mas com você também, se você deixar." Isabel o encarou, surpresa com a sinceridade em sua voz. Mas antes que pudesse responder, Henrique já havia dado um passo para trás e seguido em direção à porta. Ela sabia que os próximos dias seriam desafiadores, mas, no fundo, também sabia que aquele era o início de algo novo, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. O dia seguinte amanheceu nublado, com nuvens pesadas sobre Aparecida, mas de alguma forma Henrique se sentia leve. A manhã foi tranquila, e ele estava animado para passar mais tempo com Gustavo. A cada passo que dava, ele sentia como se estivesse recuperando algo que nunca soube que havia perdido. Ele sabia que seu relacionamento com Isabel ainda estava frágil, mas a presença de Gustavo parecia ser a chave para tudo começar a se encaixar. Quando Henrique chegou à casa de Isabel, a porta estava entreaberta, como se ela já estivesse o esperando. Ele a chamou, mas antes que pudesse esperar pela resposta, Gustavo apareceu na porta com um sorriso largo. "Você trouxe o carro grande, né?" O menino perguntou, pulando ao redor de Henrique com entusiasmo. Henrique se agachou na frente de Gustavo, sorrindo com a empolgação do garoto. "Claro que trouxe, e a gente vai dar uma volta por aí. Mas antes, que tal uma coisa que você nunca fez?" Gustavo olhou para ele com curiosidade. "O quê?" "Vamos ao parque. Você e eu no meu carro. E vamos passar a tarde jogando bola, correndo, o que você quiser." Gustavo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o que Henrique acabara de dizer. Ele estava visivelmente emocionado, mas logo deu um pequeno salto e disse: "Eu adoro o parque, vamos." Henrique riu com a animação do menino e juntos saíram para o carro. No caminho até o parque, Henrique se sentia mais confiante, como se finalmente estivesse começando a entender o que significava ser pai. Ele sabia que não podia mudar os anos que ficaram para trás, mas agora ele tinha a chance de construir algo novo com Gustavo. Enquanto eles jogavam bola no parque, Henrique notou que, à medida que passava mais tempo com o menino, seus sentimentos por Isabel também estavam mudando.
O que começou como uma tentativa de resgatar o tempo perdido com seu filho, logo se transformou em uma redescoberta do que havia sido perdido entre eles dois no passado. À tarde, depois de um jogo cansativo, eles sentaram na grama, recuperando o fôlego. Gustavo se deitou no colo de Henrique, olhando para o céu nublado. Você é bem legal, sabia? Gustavo disse olhando para o pai. Eu gostei de passar o dia com você. Henrique acariciou o cabelo de Gustavo, sentindo o peso de cada palavra do menino. Ele sempre soube que queria ser um bom pai, mas naquele momento foi quando ele realmente sentiu o peso de ser pai e os desafios que viriam com isso. O que antes parecia uma tarefa simples estava se tornando algo profundo e complexo. Eu também gostei muito, filho, e vou tentar estar sempre por perto, não importa o que aconteça. Enquanto Henrique falava, Isabel chegou ao parque vindo na direção deles com um sorriso tímido. Ela parou a uma certa distância, observando a cena com um olhar preocupado, mas também cheio de esperança. Ela viu o carinho entre Henrique e Gustavo, e isso a fez refletir sobre como as coisas haviam mudado desde que ele chegou à cidade. Havia algo mais ali, algo que ela não sabia se poderia controlar, mas que também não queria perder. Isabel, Henrique disse, se levantando e indo ao encontro dela. O Gustavo se divertiu muito hoje. Isabel sorriu, um sorriso mais genuíno dessa vez. Eu vi, ele estava radiante. Henrique sentiu uma conexão com ela naquele momento, algo que ainda não sabia definir. Eles voltaram para casa, e enquanto se dirigiam para a sala, a tensão no ar era palpável. Henrique sentou-se no sofá, com as mãos entrelaçadas, olhando para Isabel, que se sentou à sua frente. A lembrança do encontro que haviam tido 10 anos antes voltava à sua mente como se fosse ontem. Henrique sentiu que algo estava mudando dentro de si. O reencontro com o filho e com Isabel, embora doloroso e cheio de desafios, também trazia consigo a promessa de um futuro diferente. Um futuro onde a reconstrução da família era possível, e onde ele finalmente poderia se tornar o homem que sempre quis ser, mas agora com um novo propósito, ser um bom pai, e talvez até mais que isso. Isabel, observando tudo isso, também se viu refletindo sobre o passado e sobre as escolhas que fizera. Ainda havia um caminho árduo pela frente, mas ela começou a se perguntar se, talvez, fosse possível reacender a chama da paixão que havia existido entre ela e Henrique, anos atrás. No fundo, ela sabia que o tempo poderia curar muitas feridas, mas ainda não sabia se a confiança perdida poderia ser recuperada tão facilmente. Mas naquele momento, olhando para Henrique e para Gustavo, Isabel sentiu uma pontinha de esperança. A vida, com todas as suas reviravoltas, ainda tinha algo a oferecer. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa, mas também por pequenas tentativas de aproximação. Henrique passava mais tempo com Gustavo, tentando entender o menino, suas manias, seus gostos e, de alguma forma, tentando compensar o tempo que havia perdido. Gustavo, por outro lado, parecia bem aberto a essas tentativas, curioso, mas sem pressa de forçar uma ligação que parecia tão nova e, ao mesmo tempo, tão natural. Em uma manhã, Henrique acordou cedo. O sol de Aparecida, intenso e dourado, já iluminava as ruas simples da cidade, mas o brilho em seu coração era ainda maior. Ele havia decidido que aquele seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. Depois de dias tentando reconquistar o carinho de Gustavo e aos poucos se reaproximar de Isabel, ele sabia que estava pronto para dar o próximo passo. Gustavo estava sentado na varanda, desenhando algo em um pedaço de papel. Henrique se aproximou devagar, observando o menino. A semelhança entre eles era inegável, não apenas na física, mas também na maneira como Gustavo franzia a testa enquanto se concentrava. — O que você está desenhando, filho? Perguntou Henrique, ajoelhando-se ao lado do garoto. Gustavo olhou para ele e sorriu, exibindo o desenho. Um homem e um menino de mãos dadas, com uma mulher ao lado, todos sorrindo. Henrique sentiu um aperto no peito, suas emoções transbordando. — É a nossa família, papai. Você acha que pode ser assim de verdade?
Henrique segurou o desenho com cuidado, como se fosse o tesouro mais precioso. Eu não quero que seja apenas um desenho, Gustavo. Eu quero que isso seja a nossa realidade. Ele puxou o menino para um abraço apertado. Eu prometo que farei de tudo para sermos felizes juntos. Mais tarde, ao entrar na cozinha, Henrique encontrou Isabel lavando pratos. Uma cena tão cotidiana e simples, mas que ele agora enxergava com outros olhos. Ele se aproximou, decidindo que não havia mais tempo a perder. Isabel, ele começou, a voz carregada de determinação. Ela se virou surpresa com o tom sério. Eu perdi 10 anos da vida do meu filho, mas não quero perder mais nenhum momento com você. Eu errei por não ter ficado aqui naquela época, por não ter te procurado de volta, mas eu quero consertar isso agora. Isabel olhou para ele, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava o pano de prato. Henrique, isso não é tão simples assim. Eu sei que não é simples, ele a interrompeu, mas eu estou disposto a fazer o que for preciso. Você disse que não quis me contar sobre Gustavo porque não queria atrapalhar meus planos. Mas agora, meu único plano é estar com vocês dois. Vocês são minha família, Isabel. E eu quero saber se você ainda acredita que podemos tentar. Isabel sentiu os olhos marejarem. Ela havia passado anos acreditando que Henrique nunca faria parte da vida deles, que aquele amor breve e intenso era algo que deveria ser enterrado no passado. Mas agora, diante de seu olhar sincero e cheio de esperança, ela não podia mais negar o que sentia. Eu não sei se estou pronta para isso, Henrique, ela admitiu, mas um sorriso suave escapou por seus lábios. Mas eu sei que nunca deixei de te amar. Henrique deu um passo à frente, segurando suas mãos. Então vamos tentar juntos, sem pressa, sem cobranças, apenas nós como uma família. Gustavo entrou na cozinha naquele momento, segurando o desenho que havia feito mais cedo. Mamãe, papai, vocês estão chorando? Ele perguntou, franzindo a testa. Isabel riu, limpando as lágrimas. Estamos chorando de felicidade, meu amor. Henrique se abaixou para ficar na altura do filho e o puxou para um abraço apertado. Isabel os envolveu com os braços, formando o círculo que Gustavo havia desenhado mais cedo. Naquela manhã ensolarada, no coração de Aparecida, uma família se reconstruiu, e entre risos e promessas de um futuro melhor, Henrique percebeu que a verdadeira riqueza não estava no que ele havia conquistado com seus negócios, mas no amor que ele agora tinha a chance de cultivar. E assim a vida os uniu novamente, mostrando que, mesmo após anos de distância, nunca é tarde para recomeçar. Assista à próxima história emocionante que deixamos na tela para você.